7 horas mais 35 minutos, 7h35. Para quem não cumprimentei ainda, bom dia para você que está ligando o rádio agora, que está nos levando de carona, está aí no seu trabalho. A gente vai trabalhar em cima de um assunto bastante delicado e importante também, que aos poucos as pessoas estão entendendo que precisa ser observado rapidamente. Afinal de contas, a nossa cabeça, né, o nosso cérebro, ele é o motor do nosso corpo, né? Querendo ou não, é daqui onde que saem todas as informações. E quando isso tem qualquer problema, a gente começa a ter problema em outros lugares do nosso corpo, né? Alguns avisos começam a aparecer. E a gente passou para muitas pessoas no período dos festejos, né? Dezembro, teve Natal, Ano Novo, aí vai revisitar a família. Para muita gente é um momento traumático, que não é tão simples, tão fácil. E fora que a gente pode colocar outra situação, a gente começa o ano 2025 cheio de expectativas, né? E promessas, e nem sempre é tão simples. E isso tudo pode causar problemas, pode trazer ansiedade, né? As crises de ansiedade nunca se ouviu falar tanto. Bom, gente, janeiro é o mês dedicado ao cuidado com a saúde mental. Por isso que a gente está falando de todos esses assuntos. Mas quem vai falar melhor com a gente no Jornal da Manhã Entrevista é o coordenador do CAPS e formando em psicologia, João Carlos Felisberto, o Cacalo, e também a psicóloga Gislaine. Bom dia para vocês. Imagino que vamos começar um pouquinho lá para trás. Dezembro, né? É um mês também difícil emocionalmente para muitas pessoas, em virtude de tudo isso. Nem todo mundo tem uma questão estrutural familiar adequada, e às vezes tem brigas, tem situações que para as pessoas causam muito traumas, né? Muita dificuldade. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e fiquem à vontade. Bom dia a todos, aos ouvintes da rádio. Com certeza, o mês de dezembro é um mês que mexe sim, né, com as emoções, né? Devido aí às festividades, né, de finais de ano, encontros, né, promovidos, e as pessoas ficam sim, né, um pouco mais assim, de um modo geral, né, um pouco mais aí vulneráveis, né, mas também há aquela alegria também, né, há os momentos assim que eu acho que a gente precisa. Eu costumo dizer sempre que a palavra é equilíbrio, né, a gente precisa caminhar com essa palavra diariamente na nossa mente, né? Em todas as nossas ações. Obviamente que a gente, em alguma eventualidade da vida, você vai poder aí perder um pouco esse equilíbrio, mas resgatá-lo, né? E as festividades, então, começam aí a mexer com as pessoas. O Janeiro Branco, né? Ele é uma campanha global, um breve histórico aqui do Janeiro Branco. Ele é uma campanha global de conscientização, né, sobre a saúde mental, então, e ela foi iniciada no ano de 2014 no Brasil, e é pelo psicólogo Leonardo Abraão, né, e aí ela se consolidou, ela se consolidou, né, ele chama aí outros psicólogos, outros profissionais também para trabalhar e promover a saúde mental das pessoas, né, e foi em Minas Gerais isso. No município, especialmente de Uberlândia, onde tudo começou, né? Em janeiro de 2014. E as pessoas foram às ruas, os profissionais, né? Os psicólogos foram às ruas para conversar com as pessoas sobre a saúde mental. O janeiro, né? Ele é escolhido devido a essa data mesmo, né? Onde as pessoas têm aí um mês de reflexões, né? O start, né? Isso, o start, o começo, né? Um recomeço, enfim. E a cor branca é escolhida devido à situação em que página em branco, né? Onde eu posso reescrever a minha história, onde eu posso recomeçar, eu posso redefinir muita coisa, redesenhar quem eu estou sendo, né? E buscar aí nova qualidade de vida. Eu vou aproveitar para a Gislaine, já em cima disso tudo, até por conta do que a gente vive. A gente começa o ano com grandes expectativas. E isso eu não vejo problema. Mas a alcançá-las, que eu acho que as pessoas começam a olhar o tamanho da montanha que tem que escalar, né? E que prometeu. E aí a não execução se caracteriza o fracasso. E muito mais perante as outras pessoas, porque a gente está numa sociedade que, se você não faz o que os outros querem que você faça, né, parece que você está
em desacordo, que você está fora de contexto, que você é uma pessoa fora da aldeia, né? Mais ou menos nesse sentido. E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que começar a olhar as individualidades antes do coletivo e aí sim colocar de uma forma respeitosa dentro do coletivo. E eu acho que falta muito isso. Então, quando vem essa enxurrada de informação que a gente tem hoje, bagunça tudo, mais essas expectativas, a pessoa ela bate um pico de ansiedade, sem preparação, sem experiência, e nem tem noção. Como contornar tanta coisa assim? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Realmente, essas expectativas que você falou, elas precisam ser reais, né? Dentro daquilo que realmente a gente pode conseguir e faz parte do que são os meus valores. Porque cada um tem valores diferentes, valorizam coisas diferentes. Exatamente, e querem conquistar, né, coisas diferentes. E tá tudo certo, o que importa é que eu alcance, tenha as conquistas de acordo com o que eu valorizo, com o que eu vou realmente me sentir bem com aquilo. Mas como é que eu vou saber quais são esses? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem quais são os valores, justamente por isso que você falou, mistura com o que é a expectativa dos outros, da sociedade, do que está em moda e por aí vai, né? Então, para isso é o autoconhecimento. Mas para chegar nisso, e aí essa campanha aí do Janeiro Branco ajuda nisso, que é dar uma parada, um momento de reflexão, de eu analisar a minha vida, ver o que realmente eu quero, o que eu busco para a minha vida, o que eu quero na minha vida. Parece uma pergunta tão simples, mas muitas vezes as pessoas não param para refletir sobre isso. E que pode ser muito diferente do que os outros querem, às vezes, para a gente também, né? Então, isso é importante. Às vezes eu não consigo chegar em algumas reflexões mais profundas sozinha. Às vezes eu vou precisar de uma ajuda. Aí, por exemplo, a ajuda de um psicólogo, né? Uma psicoterapia pode ajudar nisso. É até importante a gente colocar que o buscar ajuda, por exemplo, de um psicólogo, não precisa ser quando a gente adoeceu somente. Pode ser para autoconhecimento. Justamente para eu ter essa parada e refletir sobre a minha vida e evitar que eu adoeça. Porque a partir do momento que eu estou fazendo coisas, eu estou produzindo, mas dentro daquilo que são meus objetivos e meus valores, eu vou me sentir melhor, eu vou ter uma sensação de bem-estar íntimo e até é o que a gente chama de felicidade, né? E o entendimento tanto de fracassos e da felicidade, né? Eu acho que falta compreender que é muito curto os dois, né? Você vive uma e vive outra. Se você entende que a felicidade é curta, o fracasso também, né? Então, você passa a ter ou algo que não dá certo, né? Não precisa ser tão... que a gente coloca fracasso, parece que é o trabalho de uma vida, né? E às vezes é uma coisa que a gente tentou e não deu certo, né? E ter esse entendimento que, pô, se você tá vivo... Eu costumo falar assim, que a pessoa me pergunta, como que você tá? Eu falo, eu tô vivo, né? Então quer dizer, mas causa até um impacto no primeiro momento, mas é falta de entendimento só do que quer significar essa frase. Se eu estou vivo, eu posso seguir adiante para resolver todos os problemas. Então, basicamente, seria nesse sentido. Mas é difícil de você ver outra coisa para a gente analisar nessa sociedade. E as redes sociais, elas trazem isso, né? O Instagram é campeã dessa questão. Tanto é que o proprietário em podcast falou sobre isso, né? Que ele não criou o Instagram para isso. E no Brasil ele se tornou mais ainda o comparativo, né? É a margem de comparação. E na nossa sociedade a gente se compara muito com o outro, né? O quanto que isso é perigoso para a nossa cabeça. É isso mesmo, até a gente falou de felicidade, são momentos de felicidade na vida, porque todo mundo vai passar por situações difíceis, vai ter alguns problemas, mas a gente precisa buscar resolver esses problemas. Sejam problemas que eu tenho uma resolução externa, vou lá e resolvo aquilo, ou seja internamente, porque às vezes eu não tenho como resolver, mas é aquilo que já aconteceu e eu não tenho mais como mudar. Eu posso resolver isso internamente. Então aí eu vou ter uma sensação de bem-estar, mas de acordo com a minha condição. E que muda, cada um tem uma condição diferente, uma expectativa diferente, objetivos diferentes. Por isso que essa comparação não cabe, porque não tem melhor nem pior, né? As pessoas são diferentes, são parecidas em algumas coisas, mas são diferentes por outro lado, né? E a falta desse entendimento, Cacalo, leva a fugas, né? A gente tem muita ansiedade, a gente tem frustrações e a fuga hoje, infelizmente, está na nossa mão as drogas, né? Que é um caminho mais curto para tentar essa felicidade instantânea, né? Tudo tá assim instantâneo, então eu tenho que buscar alguma coisa para preencher esse vazio.
Isso mesmo. Eu estou fazendo um curso sobre formação de neuroeducação, né? De horas complementares aí para a faculdade e uma pesquisadora americana fala muito sobre isso. Ela fala sobre esse desenvolvimento de habilidades desde criança, né? Habilidades emocionais, gestão do estresse, né? E assim, o quanto hoje, por um exemplo, né? A gente se busca muito, a sociedade busca muito hoje o objetivo de ser bem sucedido financeiramente, né? Então hoje você tem aí, por exemplo, pessoas muito novas, né? Bastante novas, com 2, 3 faculdades, mas que perdem a namorada e acabam cometendo suicídio, por exemplo, né? Então você vê assim que a pessoa não está recebendo primeiramente da família, que é o primeiro grupo social, né? Depois da própria sociedade, né? Micro e macro família, mas escola, sociedade, todos nós precisamos apoiar essas pessoas no desenvolvimento dessas habilidades. E é tão interessante, a psicologia fala sobre isso, assim, que é igual matemática. Matemática, você vai na aula, você aprende uma conta, né, uma fórmula, daí depois aquela fórmula você passa para outra e você avança de fases, né? Se você tiver dificuldade naquela conta, você vai ter um pouco mais de dificuldade depois para fazer outras contas também. E na nossa vida emocional também é assim. A gente passa de fases, a gente aprende a lidar com situações cotidianas, né? Mais graves, menos graves, e a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? Experiência e processo. Exatamente. E isso a sociedade precisa entender. E nós, do CAPS, né? Nós estamos ali, né? Nós estamos ali para trabalhar isso, atividades, né? Desenvolver essas habilidades nas pessoas, nos samiguelenses aí, né? Com a psicologia, com a psiquiatria, com a terapia ocupacional, com a enfermagem, serviço social, os técnicos de enfermagem, toda a nossa equipe lá, né? Para acolher essa demanda. E já estendo aqui e aproveito o pequeno espaço que a gente tem aí, mas para falar, muitas vezes as pessoas procuram a gente tardiamente e já querendo internamento, assim, sabe? Tem que levar porque tem que levar. E o CAPS é para evitar os internamentos. As pessoas, o CAPS veio para isso, um dos objetivos, né? É para evitar, para a gente tratar, para a gente acolher a família, acolher o paciente, trabalhar a demanda, né? Com psicoeducação, né? E é isso. Então as pessoas precisam entender também. Claro que há momentos que não tem, né? Precisa do internamento, a gente vai providenciar. Existe o constrangimento, principalmente da família, até da própria pessoa, de falar não estou bem? Com certeza, e é isso que dificulta buscar ajuda, né? O que é um problema. Por isso que acontece isso que o João falou, de ir muito tardiamente, né? As pessoas ainda não entenderam que todo mundo precisa de ajuda, ninguém vive sozinho, né? A gente tem família, a gente nasceu, né, através de pai e mãe, então a gente tem irmãos, tem vários familiares, tem amigos, tem profissionais da profissão que trabalham, ninguém vive sozinho. E tem momentos que às vezes a gente precisa de uma ajuda, sim, isso todos nós passamos por isso, né? E não tem nada de ruim nem de errado. Quanto antes a pessoa buscar ajuda, a hora que ela não se sente bem, por exemplo, uma tristeza contínua que não passa sem motivo, a dificuldade contínua de dormir. É claro que a dificuldade de dormir pode ter várias causas, mas pode-se buscar o posto de saúde, verificar o que está acontecendo. Às vezes é uma condição de ansiedade, pode ser uma condição de depressão, mas aí o médico, os profissionais de saúde é que vão fazer o diagnóstico. Mas percebeu que está mudando, tem alguma coisa errada, tem um sofrimento, está tendo um prejuízo para a vida em família ou no trabalho, precisa buscar ajuda. É aquele sofrimento que a pessoa olha, mas você não tem motivo para sofrer, né? E isso aqui é aquela história, né? A gente não entra na cabeça das pessoas, dentro da cabeça das pessoas ainda, né? Apesar que no Japão estão desenvolvendo lá uma tecnologia para a gente conseguir assistir os sonhos, gravando para assistir os sonhos. Talvez possa ajudar muita coisa, né? Porque se falando que se sonha, a psicologia tem entendido, né? Isso reflete um pouco da nossa vida. Mas enfim, acho que um dia a gente vai chegar lá para conseguir fazer essa leitura e ajudar as pessoas nesse sentido, né? Porque e principalmente eu acho que quando é da família, que tem uma intimidade maior, fica mais difícil ainda. E aí a importância da própria pessoa é que é difícil falar, né, Gislaine, nesse sentido, porque
quando a pessoa está com um problema, ela está tentando chamar a atenção de alguma forma, ela não vai dizer que ela está mal, ela nunca vai admitir. E quem está do lado, às vezes, acha que é bobagem, né? Então, esses dois elementos, eu acho que, no modo geral, na nossa forma leiga de ver, que atrapalha muita coisa, que leva a pessoa para droga, às vezes para procurar preencher esse vazio, que impede da pessoa de falar. Então, realmente, passar uma borracha para ter essa página em branco é o grande desafio, né? Eu costumo dizer sempre que compreensão e bondade, elas andam de mãos dadas. Então, assim, às vezes na família, né, a gente tem que tentar compreender a dificuldade que o outro está passando, né, ouvir o outro com atenção. E aí a gente tem a chance, compreendendo bem, né, a situação, a gente tem a chance de ser bom, de acertar, de dar ali, ou mesmo, não é nem uma questão da gente, né, mas é a questão do outro, somente de ouvi-lo ali. Então, o que não, a gente percebe que às vezes não acontece. As pessoas hoje estão muito rápidas, né? Tudo muito, muito rápido. As relações, né? A gente vive hoje a modernidade líquida, né? Trazida aí pelo Bauman, e fala muito sobre isso. Sim. Sobre essas relações líquidas, né? Fluidas, né? E a gente tem que parar. A gente tem que refletir a nossa sociedade e as nossas relações sociais. E olhar um pouquinho mais para o outro, né? Do lado. E tentar compreender a situação do outro, né? Então, é uma questão de desenvolver mesmo. A gente precisa refletir. E aí tem ações, né? Aí até separamos algumas aqui, né? Eu acho que, não sei se você vai falar também, Gislaine, mas assim, eu coloquei uma primeira delas, né? Eu acho que é fundamental desconectar um pouco das redes sociais, né? Sim. Essa desintoxicação digital, tirar um tempo longe das redes, né? Pode ajudar, então, a reduzir essas comparações sociais que você falou, né? A ansiedade, a sobrecarga, a mente ali carregada, né? Uma boa higiene do sono, estabelecer, então, objetivos realistas, né? Eu aqui citei também um bom voluntariado, ações altruístas, se envolver, né, com as pessoas na sua comunidade, no seu bairro, em atividades que vão ajudar a natureza, que vão ajudar a comunidade no geral, né? Atividades que ajudam o próximo também faz muito bem, né? Alimentação. Hoje eu estou lendo um livro chamado Nação Dopamina, né? De uma pesquisadora lá. Como a gente está, a nossa dopamina, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes têm acesso a muita coisa, né? Que sobrecarregam ali o corpo, né? E a mente, né? De uma alimentação que não é saudável, né? Então, são algumas, né? Dança, escrita. Olha que simples, né? Quem não tem um caderno em casa? Quem que não tem uma caneta em casa? Uma escrita terapêutica, escrever sobre os sentimentos, relatar aquilo que você está sentindo, né? Todo mundo pode fazer isso, qualquer pessoa. Tem uma... O Cacau falou de um livro, até lembrei um que eu comecei e parei, mas trata sobre uma análise de um filósofo que ele trata... essas questões, principalmente das pessoas ter essa dificuldade de se abrir e, por exemplo, tem uma situação que o menino ele tem um trauma e ele não sai de casa para nenhum momento. Ele coloca isso como uma meta dessa pessoa. A meta dele é não sair de casa e não se socializar. Por mais que você vai ajuda, você não vai conseguir porque é a meta dele. Então ele coloca que a forma como a gente se reprime são as nossas metas formatadas indiretamente ou diretamente pela nossa cabeça. É bem complexo, né? Se a gente parar para pensar até que ponto isso pode ser uma verdade bem presente nos dias de hoje. Se é uma situação de trauma, a gente vê que a pessoa ela fica fixa emocionalmente naquela condição de trauma. Então, às vezes ele aconteceu numa fase de criança, lá 8 anos, vamos supor, e hoje é um adulto de 40, e ele emocionalmente, ele ainda é uma criança de 8 anos, porque fixou emocionalmente naquilo. Então, se a pessoa não trata isso, e aí a psicoterapia pode ajudar bastante nesse sentido, é difícil a pessoa superar um trauma sozinha, isso se for um trauma. Existem situações que são estresse, são as dificuldades que causam dificuldades emocionais, mas não chega a ser trauma, né? Então, por isso que a pessoa precisa ver aquilo que ela não consegue superar, que ela às vezes passou um tempo, às vezes até tentou de várias formas, mas não conseguiu sozinha superar, precisa buscar uma ajuda profissional. Porque tem coisas que a gente não consegue mexer, porque quando entra a parte emocional,
Porque é muito difícil, a gente está envolvido no problema, a gente está envolvido na situação, e aí uma pessoa de fora, com técnicas, com outros recursos, vai conseguir ajudar, porque senão começa a ficar nisso e fixa naquela condição, fica sempre com os mesmos comportamentos. Muitas vezes a ansiedade vem disso, a depressão vem disso, esses problemas psiquiátricos vêm muito de traumas. A gente vê assim, muitos dos pacientes que nós tratamos, a grande maioria vivenciaram situações traumáticas de várias formas, seja uma questão de violência psicológica ou física e de várias formas. E o uso de drogas é a mesma coisa, né? São situações que a pessoa vivenciou e que ela não conseguiu superar sozinha. Por isso a importância de buscar uma ajuda. Tudo é o mesmo caminho, né? A gente vê pelo mesmo caminho, que é buscar entender, admitir e buscar ajuda, ou alguém próximo. Às vezes uma pessoa muito próxima tenta intervir, uma pessoa da família, e acaba virando só discussão, né? Porque infelizmente, por ser muito próximo, né, acaba não havendo a dificuldade ainda de aceitação. Então tentar estimular, buscar uma ajuda profissional, uma pessoa de fora, né, para colaborar, realmente pode ser o caminho, né? E o Janeiro Branco é um mês importante realmente para refletir, né? Porque é talvez o mês mais desacelerado que a gente tem do ano, né? Mais tranquilo, que as coisas vão começando a acontecer. Então é importante a pessoa sentar, eu acho que e analisar. O Cacau trouxe várias circunstâncias aqui, desintoxicação, né, de tela agora é uma das coisas importantes. E tudo isso, né? Buscar um hobby também, né? Que nem citado aqui pelo Cacau há pouco, né? E eu acho que tudo isso, eu percebi uma coisa: as pessoas que têm pequenos animais ou plantas para cuidar são pessoas que geralmente tiveram algum... acontece com algumas famílias, por exemplo, os filhos saíram, né? Ficou o casal sozinho e demora, mas cai a ficha, né? Que só estão eles de novo e não vai ter... E fica um vazio. Isso pode ser o caminho para até uma depressão. A pessoa começa a cuidar de uma plantinha aqui, uma ali, um bichinho aqui, outro lá, e isso tem sido... A gente vê que a pessoa mesmo cita que há uma mudança na vida, entendimento que precisa encontrar mudança. Então, tem vários fatores que é bom a gente refletir, né? A gente fala do momentos na sociedade, no modo geral, que a gente está passando, mas tem várias coisas que acontecem no nosso mundo, e até fica aqui o convite para vocês voltarem, porque a gente tem que falar mais, a gente tem que deixar essa informação ela cada vez mais clara para as pessoas, e quanto mais a gente falar, mais vai parecer estranho. Para muita gente ainda é difícil, tem um bloqueio, né, por várias questões. Então, a gente conversando, agradeço a presença de vocês aqui, e numa próxima a gente vai falar mais de N situações que estão aqui corriqueiras, né? Eu enquanto coordenador do CAPS, agradeço, né, o espaço. E acho que finalizamos essa entrevista. Eu queria deixar uma mensagem assim de que, como a Gislaine falou, em momentos da vida, né, a gente passa por dificuldades, todos vamos passar, isso é inevitável, né? A gente tem as dificuldades, mas assim, eu costumo dizer sempre que a gente precisa não buscar em falsas fontes de prazeres, falsas fontes de alegrias, e que onde a gente percebe que muitas pessoas fazem isso, elas vão buscar recompensas e essas alegrias e prazeres onde, então, seja nas drogas, ou seja em pessoas, em status, em compras, em alimentação, seja naquilo que for, são falsas fontes de alegrias, e a gente tem que buscar na fonte verdadeira. Obrigado, Gislaine. A gente que agradece a oportunidade de estar falando sobre esse assunto. E a gente, assim, para deixar bem claro essa questão do pedido de ajuda, na dúvida, pode-se procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, e aí conversa com a enfermeira, vai avaliar se é uma questão médica, se é uma questão psicológica, vai fazer os encaminhamentos que precisar. Estamos no Janeiro Branco, dedicado ao cuidado da saúde mental. No Jornal da Manhã Entrevista, conversei aqui com o coordenador do CAPS